Bom, Malaquias 4. Pois certamente vem um dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Calma, gente. Calma. Que agora olha só o que diz o versículo 2. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Feche os seus olhos. Glorificado é o nome do Senhor, porque o dia dele vem. Ele vem. Mas para aqueles que entoam o nome do Senhor, não será um dia difícil, será um dia de glória, um dia glorioso. De fato, será um dia muito difícil para aqueles que negam o nome do Senhor com as suas atitudes. Mas há uma promessa nesse texto para aqueles que reverenciam o nome do Senhor, para aqueles que têm o nome do Senhor cravado no seu peito, na sua alma. Senhor, no nome de Jesus, que o Teu Evangelho venha ao nosso encontro nessa noite. E que o nosso eu, e que a nossa vontade seja colocada aos pés da cruz do Senhor. E essa palavra, Pai, possa achar terreno fértil nessa noite. No nome santo de Jesus. Quantos creem nisso, diga amém. Amém. Pode se assentar. O livro de Malaquias, ele tem um objetivo. O objetivo do livro de Malaquias é exortar o povo pela negligência quanto à forma de cultuar a Deus. Quando você fala em cultuar a Deus, você lembra logo do domingo, não é? Eu vou para o culto. Eu estou saindo da minha casa e estou me dirigindo ao culto da igreja. É como se o culto fosse algo mágico, ao qual você entrasse nele e pronto. Só que o cultuar é muito mais do que ir ao culto. Cultuar é um estilo de vida diário. Malaquias chama a atenção de um povo por uma negligência. Eles estavam cultuando a Deus, mas da forma errada. O contexto nos ensina que eles cultuavam a Deus, mas não da forma que Deus queria. Você entende? E a mensagem do profeta Malaquias é uma mensagem ao arrependimento. Capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: o filho honra seu pai, e o servo, o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Aí no capítulo 3, versículo 7, vem uma admoestação para o povo. São duas admoestações. Entenda o livro de Malaquias.
são duas fases. Uma fase que ele pega o sacerdote e exorta, e a outra fase que ele pega o povo e também diz ao povo algumas coisas que precisavam acontecer. Capítulo 3, versículo 7 diz o seguinte: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Os israelitas saíram do exílio, e após a saída do povo de Israel do exílio, eles ficaram completamente desnorteados. Eles ficaram com uma crença vacilante. A fé deles ficou perdida, balançada. E a palavra do profeta Malaquias traz esperança para aqueles que estavam perdidos quanto ao amor de Deus. O Senhor convoca o profeta para repreender as dúvidas de um povo que sai do exílio. Vocês estão aqui comigo? O povo sai do exílio, o povo sai perdido. E o profeta é convocado por Deus para trazer uma mensagem para que esse povo que sai do exílio perdido, que eles se encontrem novamente com Deus. E o Senhor convoca o profeta para repreender essas dúvidas existenciais. Capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 5 diz o seguinte: eu sempre os amei. Eu sempre amei vocês. Mas vocês perguntam, de que maneira o Senhor nos amou? Não era Esaú irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Deus exorta os sacerdotes, Deus exorta o povo. Por quê? O que estava acontecendo? O povo que sai do exílio, eles começam a questionar a justiça de Deus. Por quê? Porque os povos vizinhos estavam prosperando. Prosperarei, transbordarei para a direita, para a esquerda, para a minha frente e para trás. Eles estavam questionando a prosperidade dos povos vizinhos. Vocês vão entender muita coisa nesse texto agora. E diante da prosperidade dos povos vizinhos, eles começaram a questionar: cadê o nosso Deus? Como pode um povo pagão prosperar e nós, como povo eleito de Deus, o povo a quem Deus escolheu, está passando por tamanhas tribulações, tamanhas crises? E eles começam a questionar a justiça de Deus. Capítulo 2, versículo 17 diz: vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Gente, o povo estava cansando a Deus. É a Bíblia que está dizendo. As palavras do povo estavam cansando a Deus. Não é o cansaço de Deus ficar fadigado. Deus está cansado. Não, Deus não se cansa. Mas no sentido de aborrecer. E de fato, esse povo que sai do exílio estavam prestando um culto a Deus, mas um culto inapropriado. Um culto que não estava sendo recebido por Deus. Deus, segundo a visão do povo, é injusto.
capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparar o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia do Senhor? Quer dizer, diante de um Deus que eles achavam que era um Deus injusto, estava sendo revelado agora um Deus que viria e de fato iria cumprir na figura de Cristo toda a justiça de Deus na minha vida e na sua vida. Não porque ele fosse injusto ou porque ele tivesse sido injusto aqui no livro de Malaquias. É porque a justiça de Deus não está em fazer com que eu prospere diante dos meus inimigos. Você questiona, por que fulano tem e eu não tenho? Por que o negócio dele cresce e o meu não cresce? E você vai questionar isso para quem? Para Deus. Sim ou não? Quem é que vai levar a sua pancada? Deus. Porque seu marido, sua mulher não aguenta mais ouvir você. Então você vai para Deus. E Deus vem e diz para você: minha justiça não consiste em fazer de você alguém maior do que o seu vizinho. Porque essa é uma justiça vingativa. Sim ou não? Por que eu quero prosperar? Não é para mostrar para o meu vizinho que eu tenho mais que ele? Sim ou não? Vamos ser realistas aqui? Vamos rasgar o verbo? Por que eu quero ter? Porque o meu vizinho tem, porque o meu parente... Rapaz, a pior desgraça que existe, eu digo desgraça, é quando você quer alguma coisa para provar para o seu parente que você venceu na vida. Isso acontece na sua família? Acontece? Em toda a família. Eles vão ver. Eles me humilharam. Eles me humilharam. Eles me ultrajaram. Eles acham que eu não cresci, que eu não cresço, mas eles vão ver que eu vou crescer, que eu vou conseguir. Querido, saia dessa. Saia dessa, porque isso aí é um saco furado. Saia dessa, porque o povo de Israel estava nessa. E em detrimento disso, eles estavam oferecendo um culto inadequado, um culto inapropriado. E a saída que Deus entrega para eles é o arrependimento, do capítulo 6, do capítulo 3, do 6 ao 12. Aí você pega o livro de Malaquias, né? O que te lembra o livro de Malaquias? Hã? Vamos falar todo mundo junto? Não é isso? Vamos entender um pouquinho isso aqui? Existiam alguns problemas que esse povo estava enfrentando. Malaquias é chamado por Deus para exortar esse povo. Não era só a questão do dízimo que era um problema do livro de Malaquias. O problema do livro de Malaquias era a falta de obediência a princípios bíblicos. Eles ofereciam animais imperfeitos, capítulo 1, versículo 8. Vamos fazer uma ponte para os dias de hoje? Aquela pessoa que diz assim: irmão, eu tenho algo para doar para você. Aí você diz: oh, que bom, meu irmão, maravilha, nós recebemos de bom grado. Mas quando você vai ver um sapato furado, irmão, isso aqui é para a casa de Deus. Aí você vai ver eu estou dando um piso aqui para a casa de Deus, mas o piso todo manchado, era o piso que ninguém quis comprar, foi devolvido pelo cliente. Esse piso eu pego e dou para a casa de Deus. Era o problema aqui em Malaquias. Ofertas de animais imperfeitos, não era só a questão do dízimo. Negligência dos sacerdotes, casamentos mistos com pagãos, capítulo 2, versículo 7, imoralidade generalizada, capítulo 3, versículo 5, retenção do dízimo, e o problema do roubo do dízimo, o cinismo com relação a Deus,
Então eles tentavam viver com o mínimo que a fé exige. É aquela coisa, o que eu preciso para ir para o céu? Isso? Então tá bom, vou viver com o mínimo. Eles viviam no limite. No limite. No limite para passar de ano, segundo o pastor André. Sabe aquele aluno que sim, tirou 5 e disse... Pronto, agora... Quem é professor aqui sabe... Se o cara tirar 5, ele diz, glória a Deus, oh, aleluia. Aí chega em casa, mãe, passei de ano, mãe. Aí o pai solta foguete, quando o pai vai olhar o boletim, e diga-se de passagem, os 5 é porque o professor empurrou um pouco, era 4,5. Aí é a graça de Deus, né, que vai lá e coloca mais um pouquinho. O 5 é a misericórdia do professor, porque o professor reuniu-se lá no conselho de classe e disse, vamos passar esse menino, porque é o jeito, senão a pressão é muito grande, e tem umas resoluções agora que dizem isso, dizem aquilo, e agora temos que passar. Aí passa o menino com 5, mas o menino anda no limite. Era o problema do povo aqui de Malaquias. Eles andavam no limite. Pastor, e o Novo Testamento exige o dízimo? Não. É difícil falar a verdade, né? Não. Exige tudo. Exige sua vida. O Novo Testamento é obrigatório dar o dízimo? Não. Não. Nada é obrigado. O Novo Testamento ele fala sobre uma vida de renúncia, uma vida que coloca o reino de Deus acima de qualquer outra coisa. Isso te basta? Porque eu não vou te enganar, dizer, porque você vai ter que dar o dízimo conforme Malaquias. Não. Você vai ter que renunciar tudo que você tem, o que Jesus diz lá para o jovem rico, vende tudo que você tem e dá aos pobres. O que Jesus quis dizer no que o jovem não ia herdar a salvação em dando tudo. O que Jesus quis dizer é que a prioridade do reino é uma renúncia total da sua vida, a ponto de que nada vai fazer valer na sua vida tão quanto o reino de Deus. Se o dinheiro te prende, você não tem um problema com Malaquias, você tem um problema com o reino de Deus, você tem um problema com um novo nascimento, você tem problema com uma regeneração, você tem problema com um relacionamento com alguém que te pediu a renúncia da sua própria história. Entenda isso, querido. O seu problema, o nosso problema não é com Malaquias, o nosso problema é com um Cristo que disse para nós, olha, renuncia tudo e me segue. Tome a sua cruz e venha. O problema não é Malaquias. E o profeta, ele fala do consolo e esperança, a aproximação do dia do Senhor. Aí no capítulo 4, vem o nosso texto base. O dia do Senhor. Então, um povo sai do exílio, começa a errar em tudo que é coisa, questionam a justiça de Deus, e Deus responde para eles, vocês estão querendo minha justiça? Então segura minha justiça aí, minha justiça é o meu dia. Vamos agora desenvolver 4 tópicos dentro disso. Vocês estão entendendo? Amém. O povo estava questionando a justiça de Deus, e Deus agora entrega a justiça dele. Vamos lá. Em primeiro lugar, a justiça de Deus se manifestou como um dia de purificação. Capítulo 3, abre aí, versículo 1 ao 2, diz o seguinte: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Vocês estão entendendo agora o contexto de Malaquias capítulo 3? Agora eles vão me trazer ofertas com justiça, porque a oferta deles não era aceitável diante de Deus. Vamos dar para o Senhor, vamos, pega qualquer coisa aí, entrega para Deus aí.
pega o pior que tiver, o que sobra. Aí o Senhor diz o seguinte: vocês querem justiça? Tá bom, eu vou vir como justiça, mas quando eu vier, alguns serão queimados como palha, e outros serão refinados como prata. Prata é refinada com fogo. Por isso que Jesus disse: eu vim para trazer divisão. Eu não vim para trazer paz. Eu vim para trazer espada. Porque o Evangelho, ele faz isso mesmo. O Evangelho, ele divide. Ele divide ovelha e bode. Eles estavam questionando a justiça de Deus. Aí Deus disse o seguinte: tá bom, eu vou trazer minha justiça. Agora tem mais uma coisa boa. Capítulo 3, versículo 17. Em segundo lugar, a justiça de Deus é revelada num dia de bênção. Calma. Ô pastor Michel, você só mata a gente com tanta pancada. Não, tem bênção de Jeová para você e para mim também. Diga amém. Versículo 17 do capítulo 3 diz a palavra de Deus: no dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Já viu a mãe do Kiko lá no Chaves dizendo tesouro? É o Senhor dizendo para você: você é o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Diga glória a Deus, meu querido. Recapitulando, o povo estava questionando a justiça de Deus, e Deus revela a sua justiça, primeiro, através de um dia, o dia do Senhor como um ato de purificação, o dia do Senhor como um dia de bênção. Terceiro lugar, o dia do Senhor como uma destruição. Aí o que diz Mateus capítulo 3, versículo 12, será destruição para quem não crê, logicamente. Ele trará a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O dia do Senhor também vai ser um dia de destruição para aqueles que não confessam que Ele é o Senhor, para aqueles que não vivem o Senhor de fato e de verdade, para aqueles que acham que a vida de fé é simplesmente uma vida nominal. É simplesmente se deslocar da sua casa e vir a um culto e não cultuar. O problema do povo de Malaquias era esse: eles não estavam cultuando. Capítulo 13 de Mateus, versículo 30, diz assim: deixem que cresçam juntos até a colheita. Ele está falando aqui da parábola do joio e do trigo. Pare de se preocupar com o joio. O Senhor está dizendo para você o seguinte: deixem que cresçam juntos até a colheita. Deixa crescer tudo junto. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimados. Depois juntem o trigo e guardem-no no seu celeiro. Meu querido, não se preocupe, muitas coisas vão te escandalizar, mas vai chegar um tempo que o joio vai ser amarrado em feixes e o trigo vai ser guardado no celeiro do Senhor. O que eu e você temos que ser é trigo. O que você e eu temos que ser é ovelha. Deixa que no dia apropriado o Senhor vai separar bodes de ovelhas e joio de trigo. Em último lugar, vocês querem a justiça de Deus? Então, o dia do Senhor se manifestará com grande salvação. Capítulo 4 de Malaquias, versículo 2, diz o seguinte:
Mas para vocês, olha só, aqui ele está falando do Cristo poderoso. Mas para vocês, que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Diga glória a Deus. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Profeta, ele está falando do Messias. A justiça de Deus se manifestaria também como o sol do meio-dia. A justiça de Deus se manifestaria através do Senhor, o sol da justiça, que se levantaria e traria cura eterna para a minha alma. A justiça de Deus se manifestaria através de um Senhor que nos ensinaria a fazer um culto verdadeiro, que através do Espírito Santo ia trazer oportunidade para mim e para você cultuar o Deus, conforme diz o apóstolo João no capítulo 4. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Por que João está dizendo isso? Porque o culto não era um culto aceitável a Deus. Mas na figura de Cristo, na figura do Espírito Santo, o sol da justiça vindo sobre mim, vindo sobre você, nos capacitaria para que oferecêssemos um culto adequado a Deus. Um culto adequado ao Senhor. Querido, o que essa mensagem quer dizer para você? Eu falei de uma profecia messiânica do Redentor. Mas para hoje, o que essa mensagem tem para você? Porque a gente tem uma promessa futura, de uma redenção futura. Sim ou não? Você está aguardando a vinda de Jesus, sim ou não? Eu também estou. Mas até Jesus voltar, tem algumas coisas para fazer, filhote. O que esse texto quer nos ensinar? É que nós não podemos questionar a justiça e a bondade de Deus diante daqueles que estão prosperando ao nosso redor. Nós temos que entender a justiça daquele que se manifestou em carne e nos concedeu um direito de ter a misericórdia de Deus através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. A mensagem do profeta é uma mensagem que fala da fidelidade de Deus, mas fala da infidelidade do povo. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Não há nada de bom que possa ser encontrado na minha vida e na sua vida, a não ser uma graça preciosa que nos guarda e nos livra do tropeço. Essa mensagem nos ensina que nós precisamos responder à graça de Deus com um culto eficaz. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou ficar pegando no seu pé, não é a minha função. Minha função não é perseguir ninguém. Minha função é pastorear. Minha função é pregar o Evangelho. Eu não vou ser um chato na sua vida de forma alguma. Eu quero ter graça de Deus para sempre estar te abraçando. Eu quero ser seu amigo. Eu sempre digo isso em Santa Ceia. Eu não estou aqui para apontar o seu erro, te apontar. Eu estou aqui para dizer que o erro que nós cometemos diante de Deus não é eficaz. Esse texto nos ensina que nós precisamos adorar o Senhor de forma correta, enquanto nós esperamos o cumprimento da justiça de Deus no retorno de Cristo. Esse texto nos ensina que o Senhor quer que desenvolvamos um culto adequado,
O apóstolo Paulo exortou os romanos e exorta todos nós a nos apresentarmos integralmente a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Capítulo 12, versículo 1. Tudo aqui em Malaquias não estava sendo feito. Agora, em Cristo, eu e você conseguimos oferecer um culto agradável a Deus. Aqui, você tem a figura de um culto individual e você tem a figura de um culto coletivo. Eu não posso controlar a sua vida, nem você a minha. Eu não posso controlar a vida de ninguém. Mas existe um Deus que vê o que eu estou fazendo e que vê o que você está fazendo em oculto. Eu não posso chegar e dizer: fulano, você fez isso, fez aquilo, agora vai pagar penitência. Não posso fazer isso. Mas tem um Deus que está me vendo, que está acompanhando os meus passos. Tem um Deus que está te acompanhando. Ele está vendo cada coisa que você está fazendo. Por isso eu não quero ser o seu juiz, nem muito menos o seu promotor, e muito menos o seu advogado, porque você já tem um advogado, que é Cristo Jesus. Quando a gente entende isso, sai um fardo das nossas costas. Prestamos culto a Deus na individualidade. Prestamos culto a Deus na coletividade. Colocamos a nossa vida, o nosso corpo, a nossa história à disposição do nosso Deus. Um oferecimento ininterrupto. Refletimos a Cristo, cultuamos a Deus, exaltamos a pessoa do Senhor, testemunhamos os feitos do Senhor. Prestamos um culto na coletividade, que também não quer dizer que você é aquilo que você faz na individualidade. Só Deus sabe. O culto que nós prestamos aqui, se esse culto ele continua durante a semana, eu não sei. E a minha tarefa não é essa. Investigar se você cultua a Deus durante a semana. Vai ter um momento que a palha vai ser colocada em feixes. Não se preocupe, pastor, mas fulano está aprontando, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. Querido, a palha vai ser colocada em feixes. E agora não é o momento. Na parábola a gente viu: deixa ir, deixa ir. Não é o momento de mexer com isso. Isso é igual tocar em vespeiro. É você antecipar o tribunal. Prestamos um culto na coletividade. A Bíblia fala em Hebreus 10, 25, não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns. Pelo contrário, animemos-nos uns aos outros, quanto mais vezes que o dia se aproxima. O dia de quê? O dia do Senhor. O dia que estava falando aqui em Malaquias: eu virei. O dia do Senhor se aproxima. A vontade que a gente tem é de abrir a cabeça das pessoas e pegar a Bíblia e colocar dentro. Sim ou não? Diga-se de passagem, da nossa também. Não é assim? Mas infelizmente, isso não tem como ser feito. Infelizmente, as pessoas não vão andar conforme você quer, da forma como eu quero, da forma como a Bíblia quer e da forma como Deus quer. Meu querido, a justiça de Deus vai se manifestar através do dia do Senhor. O povo de Malaquias, eles estavam cobrando de Deus o sucesso do próximo. E Deus quis ensinar para esse povo que eles tinham que estar preocupados era com a sua própria vida, com a sua própria espiritualidade,
com o próprio culto que eles estavam prestando a Deus, que não era adequado a Deus. O dia do Senhor virá. Mateus diz que ele virá como um ladrão. Ninguém sabe. E nesse dia do Senhor será revelado os filhos de Deus e os filhos das trevas. Nesse dia será revelado o joio e será revelado o trigo. Nesse dia será revelado o bode e a ovelha. Não se preocupe, não se atemorize, não se escandalize com aqueles que estão ao seu redor e estão aprontando, porque o dia do Senhor vai se encarregar de fazer aquilo que eu e você temos vontade de fazer, mas não podemos fazer. Essa é a mensagem do profeta Malaquias.